Oi, todo mundo, beleza? A gente está agora começando um novo tópico aqui na eletrônica geral aqui no curso da engenharia, tá? Que a gente vai explicar o circuito dobrador de tensão. Quem quiser acompanhar a teoria dobrador de tensão, ele se encontra ali no Borestad, é a versão, a 11ª edição, né, do livro. Ele está na página 88 e vai estender para 89, até mais aí para frente, tá? O que seria o circuito dobrador de tensão? Ele é um circuito que você vai exatamente inserir uma tensão, tá? Que pode vir, nesse caso que está mostrando aqui, que seria de um transformador, tá? E aí, na sua saída, nesse caso sairia uma senoide, você vai ter o valor de pico dessa onda, né? Então imagina que o valor de... Você tem uma senoide vindo aqui, e o valor de pico dessa onda que seja 100 volts, então você consegue ter aqui duas vezes a tensão, daria 200 volts aqui na saída, e nesse caso que está mostrando aqui que é reverso, depois a gente vai explicar por que vai ser reverso, tá? Eu vou preferir primeiro explicar esse circuito aqui, que é um outro tipo de dobrador de tensão chamado de onda completa, porque esse aqui é chamado de meia onda, tá? Então eu vou colocar o de onda completa e depois a gente explica o meia onda, porque eu acredito que fica melhor nessa explicação que a gente vai fazer aqui agora. Então, conforme eu falei para vocês, a gente tem aqui um sinal no domínio do tempo, né? Pode ser uma onda triangular, quadrada, dentro de sermas. Aqui está mostrando um caso de uma senoide, não tem problema nenhum não. Então, essa senoide, ela vai ter exatamente o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Então, quando a gente começar a analisar o início desse semiciclo negativo, ele exatamente de 0 até os 100 volts, o que vai acontecer? Esses diodos, esses capacitores, inicialmente estão descarregados. Se eles estão descarregados, o que vai acontecer? Eu tenho 0 volts aqui e eu tenho 0 volts também aqui no anodo do D2 e eu tenho aqui 0 volts no catodo de D1. Automaticamente, quando a tensão passar, sei lá, do SPICE, do diodo, né, que a gente admite que seja o 0,7 volts, o que vai acontecer? Esse diodo aqui vai começar a conduzir. E, automaticamente, como a tensão que está aumentando, nunca o D2 vai conduzir. Na verdade, ele vai ficar cada vez mais aberto mesmo nessa situação, até que, se no seu projeto você não tiver cuidado, ele possa ser rompido pela tensão reversa do diodo. Mas a gente vai trabalhar que isso não vai acontecer. Bom, então, o que vai acontecer? A subida do semiciclo positivo, de ele 0 até 100 volts, o que vai acontecer? O capacitor C1 vai carregar exatamente com esse valor máximo VM aqui. Então o valor de VM aqui ele é aplicado exatamente em cima de C2, de C1. Aí quando a onda começar a descer, o que vai acontecer? Bom, aqui continua aberto porque eu tenho 0 volts aqui no anodo e eu tenho a tensão ainda acima de 0 aqui. Então o D2 continua aberto. E agora o D1 começa a abrir também. Por que ele vai abrir? Porque o capacitor C1 está com a tensão de 100 volts, ou quase 100 volts nesse ponto aqui. E aqui começa a diminuir. Então, se a tensão no anodo de D1 é menor do que a tensão do seu catodo, o diodo D1 abre. Então, até nessa transição de exatamente chegar ao 0, o D1 abriu também. Então, o D1 está aberto e o D2 também está aberto. Quando começar o semiciclo negativo, aí o D1 continua aberto e agora o que vai acontecer? A tensão aqui no anodo, ela tende a 0. E em compensação, a tensão que está vindo no anodo de D2, ela é negativa. Então a diferença de potencial entre os dois aqui faz exatamente o diodo D2 conduzir. Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho a parte negativa vindo de D2 e aqui eu vou ter o outro lado do transformador a valor da tensão positiva. Então, o que vai acontecer? Vai carregar a tensão máxima, né? Nesse andamento do semiciclo negativo até no ponto máximo 0 lá, que seria os 270 graus, né, gente? Ele vai exatamente carregar com a tensão máxima. Então, eu vou ter tensão máxima em C1 e a tensão máxima em C2, tirando exatamente o valor
da tensão de SPICE, né? Do D2 e o D1, ou para quem gosta do lado teórico, seria o 0,7 volts. Então, eu somando essas duas tensões e ligando um voltímetro aqui, eu vou ter exatamente a 2 vezes a tensão máxima que foi aplicada aqui na entrada, né? Se a gente admitir da maneira ideal, né? Então o diodo vale 0 volts sua tensão de condução, né? Então eu vou ter exatamente 2 vezes VM. Se a gente verificar o que o pessoal aprende na teoria, que a gente admite que seria o 0,7, 0,6 volts, eu vou ter exatamente a tensão V máxima aqui, multiplicada por 2, menos 2 vezes a tensão dos diodos aqui. E para a relação da montagem correta do circuito, você tem que verificar onde é que vai bater realmente a tensão SPICE do diodo D1 e do diodo D2. Aqui a gente tem a figura explicando exatamente o que eu falei aqui em cima, né? Que a gente verifica a tensão. Olha lá, tá vendo? Não que eu tenho um semiciclo positivo aqui, eu tenho um semiciclo negativo aqui embaixo no transformador. Então, no semiciclo positivo, ele conduz, olha lá, o D1 conduz, está mostrando que a corrente vai ter, passa fazendo ele conduzir, e aí automaticamente eu vou ter o meu capacitor C1 carregando até o valor máximo dele. E aí, olha lá, a tensão negativa impede exatamente que esse ramo aqui funcione. Então ele abriu esse ramo aqui praticamente não existe. Quando inverte exatamente o semiciclo, olha lá, tá vendo? O semiciclo positivo foi para baixo aqui e o negativo está em cima lá. Então o que vai acontecer? Ele vai morrer aqui porque esse capacitor já está com a tensão máxima aqui. Ó. Então a diferença de potencial aqui, ela não consegue ser maior que 0,7, vai ser sempre menor que 0,7, inclusive negativo. O que vai acontecer? Esse diodo aqui abre. Em contrapartida, lá o negativo está vindo aqui para cá e o positivo está vindo aqui. Então ele vai lá e carrega o C2. Então, se o C2 for carregado e o C1 for carregado, a gente ligar um voltímetro aqui, nós temos exatamente, praticamente 2 vezes a tensão máxima exatamente de VM ali, tá? Para a gente fazer isso aqui, a gente vai verificar agora a simulação SPICE, tá? Vamos verificar como é que é a simulação SPICE. Aqui está o circuito. Eu vou tirar esse voltímetro aqui, não precisa. E a gente vai fazer umas considerações aqui. Ó. O circuito está exatamente igual. Eu coloquei aqui 100 volts de pico, tá? De uma senoide. Aqui eu liguei um voltímetro na saída. Lá eu tenho capacitor 1, C2, tá? Do mesmo jeito aqui. Na hora de fazer a simulação, eu coloquei aqui transiente para a gente acompanhar exatamente a performance, né, do circuito até o seu ponto de carga. Aqui. Eu vou colocar aqui transiente, olha lá. Então, 15, olha lá. 40, 70, 80, olha lá. Chegou os 96. Olha lá, deu uma paradinha aqui, importante essa paradinha que eu estou comentando aqui. Ó. E agora ele vai continuar carregando de lá. Carregou de novo e vai chegar próximo aos 199 volts. Quer ver? Ó? 198,72 foi exatamente o que eu falei. Vamos analisar isso aqui gerando o SPICE da onda de cada um aqui. Eu vou colocar... qual que é a frequência aqui? Eu acho que a frequência aqui é 50 Hz. Quer ver? Onda senoidal. 50 Hz, tá? Então eu vou fazer um SPICE aqui. Eu não vou pedir 200 mil, eu vou colocar... 100 aqui já é o suficiente. Pronto. 4 formas de onda está ótimo. Então vou aumentar aqui um pouquinho. Esse aqui um pouquinho para cá também. Já dá para a gente começar a analisar. Bom, agora fica fácil da gente compreender o que está acontecendo aqui. Ó. Vou até diminuir mais ainda. Pronto. Acho que ficou bom. Vamos verificar aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Quando a gente coloca essa onda mais escura que está aqui, né? Está começando exatamente em 0. E aí está mostrando o que eu falei para vocês. Ó, quando começa o ciclo, né? Começa a pular de 0 até o valor máximo exatamente do semiciclo positivo, o que está acontecendo? Esse diodo está conduzindo e ele está mandando praticamente o que está mandando para C1 aqui. Ele está mandando o valor aqui da entrada menos a tensão do diodo, né? De queda do diodo. Até que ele chega exatamente no valor máximo aqui. Olha lá, chegou aquilo ali. Nesse caso ele deu 99,24. Né? Se a gente analisar pela onda aqui, ó.
a gente verifica lá, tá vendo? Vamos botar 99,8, é quase 100, que eu não consigo me aproximar tanto. Deixa eu ver. Tá vendo? Ó? Existe essa diferença aqui. Essa diferença no ponto aqui foi exatamente a condução do diodo. Tá? Bom, aí o que acontece? Aí o semiciclo começa a decair. O semiciclo começando a decair, o que a gente repara? Olha lá, tá decaindo o semiciclo. E você pode verificar que olha lá, a tensão... Opa, deixa eu até tirar aqui. Tirar o B e vou inserir o B aqui, ó. Olha lá, você pode verificar que o B fica constante, olha lá. Olha lá, ele continua com 99,43, olha lá, tá constante. E aí, ó, a tensão começa a diminuir. Como ele está com valor fixo de 99 e a tensão do semiciclo começa a diminuir, olha lá, tá vendo? Ó? O que acontece? Não tem jeito de exatamente... Deixa eu tirar aqui que o A está errado aqui. O A tem que estar aqui, ó. Pronto, agora vamos. Eu estou mostrando lá, tá vendo? Ó? Você pode verificar aqui a tensão que está aqui nesse indicador B aqui, é a tensão que está em cima aqui do capacitor, né? Aqui está o negativo, aqui está o positivo, ele está lá com 99,43. E aí, o que está em A aqui é a performance exatamente da senoide. Então, você pode verificar lá, a senoide começa a diminuir e durante todo o espaço de tempo aqui, ó, o B continua com 99,43 lá. Então, ele nunca vai conseguir vencer a condução do diodo aqui. Então, o diodo aqui, nesse caso, ele fica aberto. Bom, aí quando chega o semiciclo negativo, olha lá como é que a gente verifica a forma de onda lá. Você pode ver que aqui está parecendo que está carregando o mesmo espelho que está acontecendo aqui na parte reversa. Tá vendo lá? Então, o que vai acontecer? Ele para de conduzir o D1 igual acontecia antes, e agora o D2 começa a acontecer. Por que o D2 começa a conduzir? Porque no instante inicial, esse capacitor aqui tem um comportamento de um curto, e automaticamente o semiciclo positivo ele é aplicado para cá, enquanto que eu tenho o semiciclo negativo. Então esse diodo aqui conduz. Então se o diodo conduz, ele vai começar a jogar tensão negativa exatamente nesse ponto aqui de C2 e a tensão positiva, igual a gente verificou aqui. Vamos voltar aqui para o desenho aqui para a gente verificar. Olha lá, tá vendo? A tensão positiva vem aqui exatamente para o C2, enquanto a tensão negativa é o que está praticamente fazendo o D2 conduzir. E aí ele vai lá e carrega exatamente como C2. Continuando aqui, vamos verificar lá. Começa a aumentar a tensão. Ah lá, tá vendo? A tensão começa a ir para o semiciclo negativo e começa a aumentar a tensão em cima do capacitor. Até que ele chega nesse ponto aqui. Ó. Na hora que chegou nesse ponto aqui, não há mais o que fazer. Ó lá, o B ele ó, começa a aumentar também. Ó, tá vendo? 143. Até que ele chega na tensão máxima. Ó. E aí ele estabiliza constantemente. Tá vendo? Ó, mostrando exatamente o circuito aqui. Vou bater o traseiro de novo para a gente verificar. Ah lá, 15. Olha só o detalhe interessante aqui do 99. Olha lá, travou. É esse ponto aqui que travou aqui, ó. Tá vendo? Agora ele vai lá e continua carregando de novo, ó. Olha lá. Até chegar no 198,87 mais ou menos. Aqui o 72 é questão de espaço, mas é desse jeito mesmo. Então aqui a gente tem esse dobrador de tensão onda completa, tá? Acho que ficou fácil de entender depois que a gente ainda mais fez a simulação e verificou as formas de onda aqui, tá? E vamos analisar as vantagens e desvantagens desse circuito aqui. Bom, a vantagem é que ele é fácil de entender, fácil de aplicar. Ele tem uma desvantagem que como esses dois capacitores aqui estão em série, né? Então a gente sabe que capacitor em série diminui a capacitância total, tá? Então isso aqui faz com que a constante RC do circuito ela caia. Então quer dizer que se eu colocar uma carga aqui, eu tenho que usar capacitores muito grandes aqui para poder exatamente gerar uma determinada alimentação dependendo da carga. Isso pode ser uma coisa bastante desvantajosa. Um outro também aspecto também que acontece nesse circuito aqui seria a corrente de surto, tá? Porque quando a gente for analisar, ligar esse circuito aqui, automaticamente, como esse capacitor tem um comportamento de um curto instante inicial, a gente vai ter uma corrente muito alta circulando aqui no primeiro ciclo.
e também muito alta vindo exatamente do semiciclo negativo também. Dependendo da situação, a gente pode prejudicar, né, detonar esse circuito na hora que você liga ele. Então é uma coisa meio preocupante, chamado corrente de surto, que a gente vai discutir isso mais quando a gente for verificar a parte de fonte. Tá? Bom, então agora a gente vai passar agora para o outro tipo de dobrador de tensão. Tá? Vamos colocar aqui. Opa, tá aqui o dobrador de tensão. E como é que é esse tipo de dobrador de tensão? A gente tem essa configuração aqui, ó, tá? Dobrador de tensão meia onda. Eu particularmente eu não gosto desse desenho. Eu acho que ele traz uma certa dúvida tal de como é que é feito o circuito. Eu vou preferir desenhá-lo de uma maneira um pouco diferente, mas eu acredito que seja melhor, tá? Acredito que vai ser esse detalhe. Eu vou colocar, na verdade, o diodo como se fosse a saída e eu vou pôr esse capacitor aqui, tá? Como isso aqui não está apresentado aqui no livro, eu já fiz esse desenho. Vamos fechar tudo aqui, né? Aqui, ó, desse jeito. Tá vendo aqui, ó? Esse circuito aqui é exatamente igual a esse aqui. Tá? Então eu coloquei esse diodo D2 como se fosse a saída, né? Lembrando que eu coloquei o anodo, perdão, coloquei o catodo exatamente no sentido que fosse essa saída e o anodo ligado aqui para baixo. Olha, é o mesmo circuito, tá vendo? Ó? Porque eu acredito que dessa maneira fica fácil de entender, tá? Bom, então como é que a gente vai discutir esse circuito aqui? Aqui nós temos a mesma coisa, tá? Só que agora a gente tem uma onda senoidal da entrada, ela é de 10 volts de pico, uma frequência de 1 kHz, mostrando que você pode utilizar o dobrador de tensão para frequências altas também, só que você tem que ter um estudo legal em relação ao diodo que você está usando. Tá? Não é qualquer diodo que você pode utilizar no circuito. Aqui, nesse caso aqui eu sei que o SPICE desse diodo de pequenos sinais, o N4148, ele é compatível para funcionar nesse circuito. Tá? Mas você tem que, às vezes, tomar um determinado cuidado. Bom, nesse circuito aqui, inicialmente, os capacitores estão descarregados. Tá? Então, quando vier aqui o semiciclo positivo, o que vai acontecer? O semiciclo positivo está acontecendo aqui. Esse diodo ele tem um comportamento de um curto, né? No instante inicial ele tem um comportamento de um curto. E se aqui vai vir um semiciclo positivo, esse diodo aqui abre e esse aqui conduz. Né, gente? Então aqui ó, vem o semiciclo positivo aqui. Esse diodo vai conduzir. E aí ele vai chegar lá na sua tensão de condução, né? Que a gente pode conferir pelo SPICE dele. E aí o que vai acontecer? Esse diodo aqui, esse capacitor aqui vai carregar. Ele vai carregar exatamente, ó, isso aqui é 10 volts de pico e vai ficar aqui, ó, positivo aqui, negativo, 10 volts aqui. Então vai ficar exatamente com os 10 volts nesse sentido aqui. Eu vou até colocar um voltímetro aqui, né, pra gente depois comprovar que ó, o voltímetro tá aqui. Coloquei exatamente a medição para a gente comprovar os 10 volts que eu falei para vocês aqui, ó. Então eu vou até pegar isso aqui, então parte Ctrl R quem precisa, né? E aqui eu vou colocar VC1. Tá aqui o meu VC1 aqui. Bom, então aí o que acontece? Uai, ficou uma coisa bastante interessante. Eu coloquei 10 volts, tá certo? E agora o semiciclo fica negativo. Quando o semiciclo negativo, quer dizer que aqui vai ter 10 volts, aqui vai ter 10 volts no sentido contrário. Aí, esse diodo aqui abre, porque a tensão que está em cima desse diodo aqui é como se fosse uma fonte de 20 volts no sentido contrário. Então, esse diodo aqui abre e agora é esse que conduz. Né? Ele vai conduzir nesse sentido aqui. E o que a gente vai reparar? A gente vai reparar que essa tensão de 10 com a tensão de 10 aqui vão ser aplicados em cima do C2. Então aí o C2 carrega exatamente com 20 volts. Então, para a gente fazer a análise final, a gente verifica que a tensão vai ser dobrada no capacitor. Tá? E aí tem um detalhe interessante, você está colocando um negócio reverso, é porque a tensão é carregada reversamente. Ó. Vou até colocar aqui.
Eu vou até mostrar de novo porque que ela é reversa aqui, ó. Muito simples, gente. Chama aqui de VC2, C2. Aí o que acontece? Olha só. Quando aqui está com 10, ele está com 10 nesse sentido aqui, né? Ó, tensão, o terminal positivo, né? Na verdade é porque a tensão já é positiva aqui mesmo. Então esse 10 aqui, com 10 no sentido para cá, quer dizer que eu vou ter o terminal positivo nesse ponto e o terminal negativo conduzindo de outro lado de cá. Então aqui por isso que vai dar 20 ao contrário. Então esse capacitor aqui ele vai ficar com 20 volts ou quase 20 volts, só que é nesse sentido aqui. Vamos fazer o transitório que a gente comprova, depois verifica as formas de onda. Ah lá, 9, 14, 16, 24, a quase, vai começar a aproximar até 19, 20 volts. Ah lá, tá vendo? Ó? Foi por isso que eu preferi esse desenho aqui, porque quando o desenho do livro ele é tipo mais difícil de compreensão, no meu ponto de vista. Tá? A gente consegue entender como é que a gente consegue criar dobrador e triplicador de tensão simplesmente você colocando capacitor e diodo em série. Tá vendo aqui? Você pode ver que você colocou esse série com esse, depois esse série com esse. Vai, quer dizer que se eu colocar então aqui agora um capacitor aqui, um diodo aqui, eu vou conseguir triplicar, quadriplicar, assim sucessivamente. Tá? Então, antes de fazer isso aqui, vamos primeiro analisar. Ah, tá vendo aqui, ó? Eu tenho que 19 volts, que é praticamente o dobro de 10 aqui, né? Não deu exatamente os 20, porque você tem a queda do diodo e a queda desse diodo. Cada diodo aqui deve estar com um espaço aproximadamente de 0,5 volts, né? O que a gente, na teoria, a gente fala que é 0,7. E por isso que não deu exatamente os 20 aqui. Vamos fazer agora aqui a análise. Vocês vão tomar um susto com esse tipo de análise aqui. Eu vou ter, lá, você pode verificar que o comportamento é um pouco mais sofisticado que vocês estão verificando, tá? A tensão ela não carrega de uma vez, gente. Vou até mostrar aqui, ó. Presta atenção muito bem para vocês verem que aqui no transitório, olha lá, tá vendo, ó? 14, 16, 17, 18, tá vendo, ó? Essa tensão V2 é que a gente está verificando que ele vai acomodando, tá? Essa acomodação de tensão ela não é de uma vez, tá, gente? Porque o que acontece? A gente tem uma coisa bastante interessante acontecendo aqui. Eu vou até aumentar mais essa forma de onda aqui, para a gente poder explicar isso aqui, ó. Quando você tem o primeiro pulso, na hora que você tem o primeiro pulso lá, esse primeiro pulso vai direto exatamente no capacitor. Lá. Tanto que você vê o capacitor aqui, ó, ele lá, deu 9,37, que é praticamente a queda de tensão que houve visualmente em relação a esse diodo aqui. Aí, quando a tensão vai para menos 10, aí o que acontece? Ah lá, o capacitor C1, ele automaticamente ele ficou com essa tensão negativa aqui, só que o que a gente tem que compreender é que ele entregou esse valor aqui exatamente para o C2, tá certo? Ele fez isso porque existe uma entrega de energia exatamente do capacitor 1 para o C2, por isso que foi mandado aqui para menos praticamente 0 volts que a gente tem aqui. Tá? Isso aqui está falando que é 1,3 milivolts, é como se fosse praticamente 0 volts que a gente tem aqui. Ó. Então, essa carga dele foi para cá, foi por isso que ele voltou a 0. Aí o que acontece? Quando volta para o semiciclo de novo para dar o pulso, ele vai lá e carrega de novo com 10. Porém, agora, o que aconteceu? Esse capacitor já foi carregado com 10, olha lá. Se eu chegar aí e dar uma clicada na forma de onda B aqui, olha lá. Ele já está carregado com quase 10. Então a pancada que ele recebeu aqui, que ele vai devolver para o sistema, ele não precisa devolver os 10. Ele vai devolver a metade, porque ele já carregou uma parcela do ciclo. Por isso que ele foi lá e a forma de onda mandou mais 4 volts. Então, a cada pulso que vai acontecendo aqui, ele dá 10, depois entrega metade, que seria 15, depois dá o 17,5, depois teria que dar o 18,75 até chegar ao 20, que seria esses pulsos que estão acontecendo aqui ao longo do tempo.
Esses valores aqui não estão exatamente desse jeito que eu falei para vocês, de metade, metade, porque existe aqui a tensão no diodo. Mas depois de mais ou menos lá, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois lá da 10ª forma de onda do pulso, que praticamente você tem um circuito já estabilizado. Né? Vamos verificar aqui de novo para vocês aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ficou no 10, olha lá o 15 que eu falei para vocês, o 16, olha lá. Tá vendo? Então, o que acontece é que cada pulso, né, a energia que estava no diodo C1, ele vai passar para o C2 e o C2 carrega. Quando vai para o próximo ciclo, ele já está carregado, então ele vai passar só a metade do pulso dele, e é por isso que ele vai carregando menos até estabilizar exatamente no próprio 10. Enquanto isso, o VC2 ele está automaticamente carregando com o valor máximo de tudo aqui. Tá certo? Bom, então agora a gente entendeu como é que funciona o circuito dobrador de tensão, tá? E a gente pode agora fazer umas brincadeirinhas aqui, ó. Então eu falei para vocês que, né, que aqui na apostila, você pode verificar aqui, ó, na apostila tá com esse tipo de formato que eu acho mais difícil de compreender, sabe? Porque a grande sacada do dobrador de tensão é você ter uma rede aqui, ó, capacitor diodo. Então aqui parece que é um circuito independente, mas não é não. Tá vendo aqui, ó? Capacitor diodo, capacitor diodo. Ah, então quer dizer que se eu chegar e colocar aqui um capacitor aqui e um outro diodo aqui, pega esse cara aqui, dá um Ctrl C, Ctrl V nele aqui. Ué, quer dizer que eu montei uma outra rede, quer dizer que a tensão triplica? Exatamente isso, gente. Por isso que eu acho mais fácil explicar desse jeito. Né? Agora o circuito aqui virou um triplicador de tensão. Ué, mas onde é que vai estar essa tensão triplicada? Ué, quer ver onde é que vai estar? Vamos colocar aqui então um voltímetro. Né? Aqui, ó, Ctrl R. Ah lá, aqui, ó. Vou colocar aqui em relação a esse cara aqui. Opa, tem que ligar aqui se não funciona. Isso. Então aqui, ó. Aqui eu tenho o meu... Ah lá, tá vendo, ó? E vai estabilizar a quase chegar a uns 28,5. E você está verificando que ele carrega e diminui, né? É uma análise bem complexa, o circuito triplicador de tensão. Ah lá, estabilizou em 28 volts, que seria 3 vezes a tensão exatamente da entrada. Deixa eu só melhorar um detalhe aqui, eu vou chamar aqui de C3. Tá aqui o VC3, né? Vamos colocar aqui a... Deixa eu só colocar aqui em 100. Isto. Pronto. Eu vou colocar... Opa, some não. Aqui, ó. Deixar aqui pra gente colocar as formas de onda. A análise do triplicador, gente, é bem complexa. Tá vendo aqui, ó? Então, assim, não é objetivo do curso a gente ficar discutindo essas partes das formas de ondas, mas existe uma entrega de energia toda hora para um, e aí automaticamente também existe subtração dos sinais também aqui, ó. Quer ver se eu colocar aqui na... Tá vendo aqui, ó? 14, 7, tá vendo, ó? Ele aumenta e diminui até procurar estabilizar, tá vendo, ó? Esse tipo de análise aqui, a gente vai verificar o seguinte, agora é o comportamento do que o capacitor C2 e o C1 está entregando para C3, tá vendo, ó? Então, vai ouvindo exatamente essa entrega da metade de cada um, e tem uma hora que um entrega menos do que o outro, por isso que dá esse descompasso que aconteceu aqui, mas no final, né, ambos chegam exatamente ao valor máximo aqui, e
né? Enquanto eu tenho aqui o capacitor C1 com 10 volts, eu tenho exatamente o capacitor C2 com 20. Né? Então, na hora que eles estabilizam aqui, eu tenho a tensão máxima em VC3 aqui. Tá vendo? Ó? Então, a gente pode até imaginar o seguinte, ó, vamos então colocar um quadruplicador aqui, ó. Tem gente que quadruplicar? Tem. Então, se eu tenho aqui, ó, capacitor diodo, capacitor diodo, capacitor diodo, então é só pôr um capacitor e um diodo aqui. Vai dar a mesma coisa, quer ver? Olha só. Vamos colocar aqui, ó, o capacitor está aqui. Vamos colocar o diodo aqui, ó. E lembrando que é sempre nesse sentido aqui, né, gente? E aqui. Vamos ver aqui agora. Então agora, ó, se eu colocar aqui um voltímetro, Ctrl R, aqui ó, também que vai ser o meu, chamei de C4, na verdade não está medindo, é interessante que aqui o VC3 ele pegou a soma dos dois aqui, né, mas na verdade o VC3 aqui não era, na verdade C3, né, eu chamei aqui de VC4, na verdade tinha que ser tensão quadruplicada, né. Mas fica a relação aqui. Bom, então se eu colocar aqui agora, opa. Olha lá, 10. Ah, tá vendo? Diminuiu, sobe e diminui, tá vendo? Ó. E 29, 30, olha lá. 40. Quer ver, ó? 33, 35. Até que vai aproximar, vai estabilizar, tá vendo? 37. Aqui demora. Agora a gente começa a entender uma característica desse circuito, né? Quanto a maior tensão eu preciso exatamente no circuito, mais pulsos até gerar sua estabilização. Você pode ver que aqui já estabilizou, tá vendo? E esse aqui ainda continua trabalhando, né? Aqui, ó, vamos até voltar de novo aqui, ó. Você pode verificar aqui, ó. Cada piscadinha dessa que tá dando aqui, gente, é um pulso que está acontecendo, ou no semiciclo positivo ou semiciclo negativo da onda aqui. Lá, você pode ver que esse aqui ele já procura chegar o mais rápido possível na tensão, né? Nesse caso aqui ele tende a ser 10, né? Esse que tende a ser 20, olha lá, isso aqui pode ver que ele demora um certo tempo, que os circuitos estão trocando cargas entre si até que tende exatamente estabilizar. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui no 37, esse aqui tá no 28, ó. Tinha que quase pro 29 aqui, ó. Esse aqui tinha que ficar quase no 19 também. Então existe um tempo de exatamente de estabilização desse circuito. É lógico que se a frequência for muito alta, praticamente isso é inexistente, mas nos inícios dos estágios do circuito realmente gera esse tipo de situação, mas a gente verifica que a gente consegue ter 10 volts aqui e a gente consegue gerar praticamente 4 vezes a tensão aqui. Então se eu colocar mais ramos aqui, né, agora capacitor, diodo, eu vou seguindo isso aqui até eu poder verificar o que dá para fazer. Particularmente, eu não sei se esse circuito aqui tem limite, né? O que eu estudei seria até quadruplicador de tensão. Eu não sei se existe limite adequado para isso aqui. Pelo menos o livro também não expõe também se existe algum aspecto. Agora, logicamente, que quanto mais de outro você colocar, você vai subtrair as tensões em relação exatamente ao último elemento, né? Então, uma coisa dessa é verdade. Se você chegar aqui e colocar para aumentar 20 vezes a tensão, você vai ter 20 vezes a queda de tensão do diodo, praticamente você não consegue mais chegar naquele valor que tem. Então, pessoal, o que eu queria explicar sobre os circuitos dobrador de tensão, triplicador e
quadruplicador, né, de tensão para vocês verificar como é que você consegue obter essa performance aí. Então, pessoal, terminamos então essa parte da matéria, tá? Aqui no livro vocês têm exatamente a parte teórica, caso alguém tenha essa necessidade, né? Aqui está até comentando, ó, tá vendo? O triplicador e quadruplicador de tensão. Ela usou o circuito exatamente do jeito que eu expliquei para vocês aqui, não tem, para não ter dúvida nenhuma dentro da situação. Tá vendo aqui, ó? Um ramo aqui, outro ramo. Um ramo aqui, outro ramo aqui, você pode continuar dentro de determinado limite. Aqui tem então exatamente a teoria, né? Ele utiliza um P-Spice, eu estou usando o Tina aqui para explicar a matéria. E espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o que foi explicado aqui na parte do circuito dobrador e explicador de tensão. Tá? E vai fazendo os exercícios aí também na apostila, na apostila, no caso do livro, né? No livro a gente tem aí alguns exercícios, vou até comentar aqui então. Deixa eu pegar aqui. Opa! A gente tem aí na parte, na página 112, né? Deixa eu ver aqui. Tem 112, 113. Na verdade estamos falando mais circuitos ceifadores, limitadores, né? Mas tudo bem, já deu para entender como é que funciona o circuito aí. Qualquer dúvida, faça os comentários aí também na parte lá, qualquer crítica, se vocês estão achando que a didática não está boa, eu estou falando depressa, igual eu estou comentando, que assim, é a primeira videoaula que eu estou fazendo, tá? Então, logicamente, eu tenho o direito de errar alguma coisa, mas eu estou querendo com certeza que vocês me auxiliem para a gente fazer uma coisa melhor, tá bom? Abração para vocês aí, sucesso!